Olá, meus alunos. Vamos falar sobre o átomo, tá? Sempre quando a gente fala em átomo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a química, né? Então, a ciência, ela é dividida em três partes. A biologia, que vai estudar os seres vivos, a química, que vai estudar a interação entre a matéria, tá? Então, a química vai estudar a interação de um tipo de matéria com ele mesmo ou com um outro tipo de matéria. Então, a química vai estudar isso, a interação ali da matéria, tá? E terceiro é a física. A física ela vai estudar a interação da matéria com a energia, tá? Primeira coisa que vocês devem saber é definir o que é matéria. A matéria é tudo que tem massa e volume, tá? Então, tudo que você consegue tocar vai ser matéria. Tá? Vamos ver aí, ó. Aqui, ó, uma gota de água. Uma gota de água é matéria também. E a gota de água, ela é formada por moléculas, por muitas e muitas moléculas. No caso aqui da gota de água, é formada por moléculas de água. Tem aquela fórmula H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio aqui representados em verdezinho aqui, claro, um átomo aqui, outro aqui atrás, e um átomo aqui no meio de oxigênio, tá bom? Então é isso, a matéria ela é formada por moléculas e essas moléculas são formadas por átomo. E nessa aula eu vou falar aí para vocês, né? Vou contar uma historinha aí, tipo, desde quem inventou esse nome, né? Átomo, quem deu o nome aí à criança, né? Que é o átomo, até o modelo de átomo que a gente tem hoje em dia, tá? Vamos falar aí sobre esse caminho aí então, tá? Quem primeiro falou sobre átomo foi um estudioso chamado Demócrito, tá? Lá em 450 a.C. Foi ele que deu esse nome de átomo, tá? Foi ele que falou, essa criança vai se chamar átomo. E o que significa a palavra átomo? A palavra átomo, o Azinho que tem aqui, ó, esse A, ele significa não, tá? E o finalzinho aqui, ó, a parte tomo, né? Ele vai significar divisível. Então, a palavra átomo significa não divisível, tá? Não divisível. Só que hoje em dia a gente sabe que o átomo é divisível sim, tá? Não é verdade que o átomo é indivisível. Depois do Demócrito veio o Dalton, lá em 1803. Tá? O Dalton, ele disse o seguinte, o Dalton ele falou que o átomo ele era indivisível mesmo. Ele falou, ó, o átomo é indivisível sim, tá? E além disso, o átomo é maciço. E o Dalton sugeriu um modelo de átomo, né, que é um modelo conhecido como bola de bilhar. Olha aqui, ó, a bola de bilharzinha como é que é, ó, o modelo sugerido pelo Dalton. Uma bola de bilhar maciça, né, sem espaço entre elas, sem poro, tá? E indivisível. Foi o modelo sugerido pelo Dalton. Depois do Dalton veio Thomson, tá? Lá em 1897, que ele falou o seguinte, ó, o átomo, ele, ele é divisível sim, tá? Tem como a gente dividir o átomo, porque antes o Dalton falava, ó, não tem como dividir o átomo não, tá? Por quê? Para eles, se você pegasse uma folha de papel e fosse rasgando ela até não conseguir mais rasgar, né, você teria chegado ao átomo. Só que não, né? Na verdade, a gente sabe que quando você não consegue mais rasgar ali o papel, por exemplo, ali você ainda está muito longe de chegar no átomo ainda. E o, o Thomson, ele falou isso, olha, o átomo, ele é divisível sim, tá? Inclusive, ele tem partículas, né? No caso, a primeira partícula que foi descoberta do átomo foi o elétron, tá? Descoberta aqui pelo Thomson, tá? E o Thomson descobriu o, os elétrons, né, através de um experimento chamado tubo de raios catódicos.
que é basicamente um tubo parecido com aquelas TVs antigas, aqueles tubos grandões, em que emitia uns raios, né, que não sabia o que que era. Hoje em dia a gente sabe o que que é, né, que são os elétrons, e esses raios eram atraídos por um campo positivo, tá, por um lado ali positivo. Então, se estava sendo atraído por algo positivo, esses raios tinham carga negativa, ou seja, os elétrons, carga negativa. E o Thomson, ele deu um nome para esse modelo de átomo de modelo do pudim de passas, né? Por quê? Para o Thomson, o átomo ele continuava sendo maciço, aonde a massa dele, né, tipo do pudim de passas, imagina um pudim de passas aqui. A massa do pudim de passas seria positiva e as passazinhas que estão lá no pudim, essas passas seriam os elétrons com carga negativa, tá bom? Então, o Thomson descobriu os elétrons e deu o nome do modelo de átomo ali de modelo de pudim de passas. Depois do Thomson veio o Rutherford, lá em 1904, que ele falou algo a mais, né? Ele falou, olha, o átomo, ele não é, o átomo não é maciço, né? Porque antigamente falava, né? O próprio Thomson falava que o átomo era maciço, né? Não tinha espaço ali entre as partículas do átomo. Só que o Rutherford falou, não, tem espaço sim, tá? Então o átomo não é maciço. Foi o novo que o Rutherford trouxe, tá? Que o átomo não é maciço. Para isso, para provar isso, o Rutherford ele utilizou um experimento conhecido como lâmina de ouro. Simplesmente ele bombardeou uma lâmina de ouro bem fininha com partículas, né? E a maioria dessas partículas passou por essa lâmina de ouro fininha. Então, o Rutherford falou, olha, se está passando a maioria das partículas, é porque tem muito espaço entre um átomo e o outro, né? E dentro do átomo também tem muito espaço, tá? Então imagina aqui, ó, um átomo aqui sugerido pelo Rutherford. Então você teria algo ali no meio, né, que ele descobriu os prótons, que eu vou mostrar ali para vocês, e esse núcleo, entre esse núcleo e onde ficavam os elétrons girando, tinha um espaço muito grande. Olha aqui o espaço que tem, tá? Então esse foi o modelo sugerido pelo Rutherford, tá? Que é conhecido como modelo do sistema solar, onde os elétrons estariam distribuídos ali tipo uma nuvem, tá? Depois do Rutherford veio o Bohr, né, em 1913, que ele inseriu como novo aí os níveis de energia. Tá? Ele falou, olha, os elétrons eles estão ao redor do núcleo, tá? Mas em órbitas definidas, em camadas definidas, que são os níveis de energia, tá? Então, isso foi o novo que o Bohr trouxe, tá? Os níveis de energia, ou seja, as camadas que os elétrons estariam distribuídos. Para provar isso, ele utilizou o experimento de tubo de raios catódicos, só que aqui ele utilizou um prisma, né? Um prisma é aquela estrutura semelhante a um diamante, né? E de vidro, que ele espalha a luz. Então o Bohr ele colocava alguns elementos, né, dentro desse tubo de raios catódico que emitia uma luz e com essa luz ele utilizava lá cálculos matemáticos e conseguia inferir quantas camadas aquele elemento químico, aquele tipo de átomo tinha, tá? Então foi isso que o Bohr trouxe a mais, os níveis de energia, e ele, né, deu o nome desse modelo de modelo do sistema solar também, tá? Igual lá ao Rutherford, só que aqui com níveis de energia, tá? Que é igual o sistema solar mesmo, né? No sistema solar a gente tem o Sol lá no centro e girando ao redor do Sol tem os planetas. No caso, em vez de planetas, seriam os elétrons girando ali ao redor de um núcleo, segundo o modelo lá do Bohr, tá? Depois do Bohr, veio um cara chamado Chadwick, lá em 1932, que ele descobriu os nêutrons,
tá? Por quê? Por que isso foi interessante? Porque antes do Chadwick, eles não entendiam como que uma carga positiva, que eram os prótons, né, que foram descobertos pelo Rutherford, eles não entendiam como que os prótons de carga positiva não eram atraídos pelos elétrons de carga negativa, né? Porque se isso acontecesse, o átomo deixaria de existir. Aí foi o Chadwick que explicou isso. Falou, olha, os elétrons e os prótons não são atraídos um para o outro porque tem os nêutrons ali no meio impedindo isso, que elétrons e prótons se unam e deixe de existir o átomo então, tá? Vamos lá. Depois do Chadwick, a gente chegou no nosso modelo atual de átomo que tem hoje. Tá? No modelo atual de átomo de hoje em dia, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. O átomo ele é formado por um núcleo, tá aqui o núcleozinho dele. Tá? Nesse núcleo vai ter os prótons, né? E os nêutrons, descoberto lá pelo Chadwick, né? Aqui os nêutrons. E enquanto no núcleo você vai ter os prótons e os nêutrons, na eletrosfera, que é a segunda parte do átomo, você vai ter os elétrons. Tá? Então isso é muito importante. Se perguntar quantas partes tem um átomo, duas partes, núcleo e eletrosfera. No núcleo você vai encontrar os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera você vai encontrar os elétrons. Tá? Vamos ver aí sobre a massa dessas partículas, né? Os prótons, nêutrons e elétrons são conhecidos como partículas fundamentais. Por que partículas fundamentais? Porque vão formar o átomo, tá bom? A massa do próton, ela é 1. Aí você fala, o que é 1 quilo, uma tonelada? Não tem unidade, é só 1. A massa do nêutron é 1 também. Agora, olha só o detalhe, a massa do elétron é 1 dividido para 1836, ou seja, a massa do elétron é quase 2.000 vezes menor que a massa de um nêutron ou de um próton. Tá? Então, é até dito que a massa do elétron é desprezível, é muito pequenininha. E a carga também dessas partículas fundamentais é muito cobrada também. Os prótons têm carga positiva, mais 1, né? Os nêutrons, a carga é neutra, tá? É 0, não tem carga os nêutrons. Cuidado, tem gente que coloca que tem carga negativa por neutro TNE aqui, só que não, nêutron não tem carga. Quem vai ter carga negativa são os elétrons, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui com vocês. Bom, é só isso mesmo, tá? Vou reforçar aqui com vocês que é muito importante, tá? Átomo, duas partes, núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com os elétrons, tá bom? Um abração aí para vocês.